Boa tarde, pessoal do segundo ano. Aqui é o professor Rodrigo. Hoje vou estar trazendo para vocês o conteúdo aí do nossa quinzena, né? E hoje a gente vai estar falando um pouco sobre os problemas ambientais urbanos. Nós estamos aí na reta final. Estamos falando nas últimas aulas sobre a questão do impacto do homem sobre o meio ambiente. Nas quinzenas anteriores falamos sobre os recursos naturais e da mineração e todos os recursos que são retirados do meio ambiente. E hoje nós vamos falar um pouco dos impactos ambientais que são causados dentro dos ambientes urbanos por conta da utilização desses recursos naturais. Ok? Então, essa aula hoje está sendo gravada. Vocês vão assistir a aula logo de manhã, né, logo que iniciar a aula, e após assistir essa aula, entraremos aí com uma live lá no nosso canal, no qual iremos discutir estes assuntos, e vocês vão poder tirar as dúvidas com vocês diretamente comigo. Então, primeiro, vocês vão entrar na aula, vão assistir este vídeo aqui, e depois desse vídeo a gente vai poder estar discutindo em uma live que vai ser feita lá no nosso canal do Teams, beleza? Então, vamos embora, vamos trabalhar, que isso é o que está importando, ok? Então, vamos lá. Então, inicialmente, né, pessoal, vamos falar aí sobre a questão do problema ambiental. Então, ele deve ser entendido como um desequilíbrio provocado por um choque, um trauma ecológico, um impacto ambiental resultante da ação antrópica sobre o meio ambiente. Então, todas as vezes que o homem ele age sobre o meio ambiente, você vai ter um impacto ambiental. Alguns impactos ambientais eles podem ser naturais, né? Por exemplo, a explosão de vulcão, o choque de um meteoro, uma chuva muito forte, né? Então, são impactos que podem acontecer naturalmente. No entanto, nós vemos uma série de impactos que são causados pelo homem na atualidade. Dentro desses impactos, nós podemos citar aí alguns problemas ambientais urbanos, como a poluição do ar, do solo, visual, águas, sonora, os resíduos sólidos que são lançados indiscriminadamente, né, na superfície, né, mais conhecido como lixo, o esgoto, né, que é produzido nas casas, nas residências, né, da população, as enchentes, a erosão, tanto terrestre quanto marinha, inversão térmica, ilhas de calor, chuva ácida, são todos problemas ambientais aí que vão estar presentes no dia a dia dos grandes centros urbanos das grandes cidades. Então agora a gente vai se debruçar sobre este assunto, né? Vamos falar um pouquinho aí sobre este assunto neste momento, vamos ver cada um destes impactos ambientais. Bom, as causas dos problemas ambientais urbanos eles vão começar a surgir a partir da Revolução Industrial. Durante a Revolução Industrial, a gente teve aí um êxodo rural muito forte que levou a grande parte da população do planeta que vivia anteriormente a essa revolução no campo para as cidades. Hoje a maior parte das pessoas do planeta já vive nas cidades. Soma-se a isso a questão do crescimento do capitalismo, da expansão do capitalismo e da globalização, que levou a um consumismo muito exacerbado, né? Exacerbado. Então o que vai acontecer? Exacerbado. Então, o que vai acontecer? As pessoas vão consumir muito, às vezes, produtos que não precisam, e esses produtos, eles eles são embalados, então essas embalagens, elas podem ser lançadas no meio ambiente, né? E pode causar algum tipo de poluição, ou no processo de produção deles, através do lançamento de efluentes nos rios, ou de poluição atmosférica, né? Ou a própria pressão sobre o recurso natural, né? Na retirada desse recurso natural. Okay? Além disso, você vai ter que essa urbanização em muitos países, principalmente naqueles que tiveram industrialização tardia, pós-Segunda Guerra Mundial, tivessem um crescimento desordenado nas cidades. Então, essa urbanização desordenada causou agravando problemas, trazendo problemas como enchentes, problemas como os deslizamentos de terra, né, nas grandes cidades. O aumento populacional, então a população do planeta cresceu demais,
no início, né, aí do século XX, a população do planeta era de 2 bilhões de habitantes, e hoje, né, passados pouco mais de 130 anos, ela tem 7 bilhões, então ela mais que quase triplicou o seu tamanho em um período de 100 anos. E uma ineficácia das políticas de educação ambiental. A questão ambiental, como nós já vimos anteriormente, é uma questão relativamente moderna, e ela não está ainda na agenda da população. Então, a gente está tendo que ensinar a população essas premissas sobre a questão ambiental, não só a população, mas as empresas também precisam se conscientizar sobre essa questão, para que a gente possa diminuir esses problemas que são tão nefastos e causam tanto mal para nós, tá ok? O termo poluição deriva do latim poluere, né, que significa manchar, sujar. Então, vamos começar falando sobre a poluição atmosférica. Ela caracteriza-se basicamente pela presença de gases tóxicos e partículas no ar, né? Suas causas são a queima de combustíveis fósseis, como carvão mineral, petróleo, né, e os seus derivados. Então, essa poluição atmosférica que é lançada na atmosfera vai ter consequências, né? Então, quais são elas, né? As indústrias de automóveis têm lançado uma grande quantidade, né, desses gases, e eles têm provocado um aumento da temperatura no planeta, que nós chamamos de aquecimento global. Né? Então isso vai trazer uma série de problemas, como o derretimento das calotas polares, o aumento do nível dos oceanos, chuvas mais intensas, né? E secas também mais intensas. Então tudo isso são consequências do aquecimento global que vão interferir diretamente na qualidade de vida das pessoas. Outro problema é a questão da saúde, né? Então, pessoas que vivem em ambientes das grandes cidades, onde eu tenho muita dessa poluição, vão desenvolver problemas pulmonares, como bronquites, rinites, alergias, né? O que aumenta os gastos hospitalares de todos esses lugares, né? Problemas também como irritação da pele, lacrimação, né, exagerada, infecção dos olhos, inflamações em mucosas como a garganta, o sistema circulatório, tudo isso causado pelos gases que são lançados na atmosfera, tá ok? Outro problema que nós vamos encontrar é a poluição do solo, né? A poluição do solo é aquela camada superficial da crosta terrestre, né, que é muito importante, né, na vida dos seres vivos, pois nela a gente vai praticar agricultura. Então, uma vez que a gente usa, né, indiscriminadamente e causa algum malefício a esse solo, ele pode trazer muitos problemas ao equilíbrio ecológico desses lugares, né? Então, a poluição do solo, né, as causas da poluição do solo são o acúmulo de lixo sólido, como embalagens plásticas, de papel, metal, os produtos químicos, como os fertilizantes, pesticidas, herbicidas, todos eles vão estar aí afetando a qualidade do solo. Então é uma imagem, né, de um plantio, né, o agrotóxico sendo despejado nesse plantio, e uma das principais consequências é a infertilização, o empobrecimento do solo para a plantação, né? Então, uma vez que a gente utiliza, né, desse solo sem um controle, esse solo pode ficar mais pobre, pode ficar improdutivo, tornando-se até uma área propícia à desertificação, né, como acontece, por exemplo, no entorno das áreas do semiárido brasileiro ou do deserto do Saara, né? Então essa terra acaba se tornando improdutiva, né? E isso é um problema para a agricultura, né? Além disso, você vai ter as contaminações, né? Então isso vai passar água, esse produto vai pode percolar, infiltrar pelo solo, né, e contaminar os lençóis freáticos, né, e trazer uma série de problemas aí para a água que nós consumimos, né? Outra questão importante é a poluição visual. Então, nas grandes cidades você tem aí, né, um exemplo que aparece, né, a grande utilização, né, de imagens, cores, né, que elas de certa forma, elas modificam a estrutura natural das cidades, as propagandas em geral, né? E elas podem causar problemas, por incrível que pareça, né? Então, além dela contribuir pela perda da identidade das cidades, então, às vezes você tem, por exemplo, cidades históricas, onde você modifica toda a fachada dos prédios, né? Justamente para colocar essas cores que não são, né,
de época, né? Então vai prejudicar essa identidade e também a segurança dos cidadãos, né? Porque você tira a atenção, tira a concentração dos pedestres, você prejudica a sinalização de trânsito, né? Isso vai aumentar o número de acidentes, né? E também afetando aí a saúde, a segurança e o bem-estar da população, uma vez que pode estar trazendo essas consequências. Vamos lá. Outro problema importante é a poluição das águas, né? Então, a poluição das águas ela é causada pelo lançamento de detritos que vão contaminar as águas de rios, oceanos, lençóis freáticos, né? Exemplos aí são o chorume, né, que é oriundo do lixo e dos cemitérios, né, o necrochorume, né, que vai infiltrar no solo e vai contaminar esses lençóis freáticos, ou pode ser também aí, por exemplo, nas usinas de álcool e açúcar com o vinhoto, né, que é um subproduto que é despejado nos rios, né, vazamento em tanques de armazenamento de gasolina, de agrotóxicos, fertilizantes, né, ou rejeitos industriais, e principalmente o esgoto, né, pessoal, que se não for tratado adequadamente e lançado nos corpos de água, o que vai acontecer? Vai acabar com a qualidade dessa água, né, os peixes vão morrer, os seres vivos não vão existir mais ali, a gente não vai poder consumir essa água, lembrando que a água doce, ela é escassa no nosso planeta, né, pessoal, menos de 1,5% da água do planeta é uma água que está à nossa disposição nos rios, então a gente pode enfrentar uma escassez da água, né, por conta da poluição das águas, né? Qual é a consequência? 3 bilhões de habitantes do nosso planeta não vivem com condições básicas sanitárias. O que significa isso? Ou não tem acesso à água tratada, ou não tem acesso ao esgoto. Então isso vai fazer com que haja, né, a proliferação de vários tipos de doença, como a diarreia, esquistossomose, hepatite, febre tifoide, né? Tem mais de 5 milhões de pessoas por ano que morrem, né, nos países subdesenvolvidos por conta da sobrecarga desses sistemas que são precários, né? Muitas pessoas morrem dessas doenças em grande quantidade porque você não tem uma água de qualidade ou o esgoto não é tratado. Então é um problema muito grave. Outro problema que nós temos é a poluição sonora, né? Os sons da cidade, né? O som alto das buzinas, né? Dos caminhões, dos carros, né? Da música, né? Que pode ser ouvido em, né, os bailes funks, hoje são um exemplo disso, né? Então o cara faz o pancadão e o volume, né, das cornetas lá, dos automóveis que estão lá no pancadão é ensurdecedor. Então isso vai causar danos irreversíveis à população, né? Vai alterar o sistema nervoso, a pessoa fica nervosa, pode desempenhar doenças psíquicas, né? Imagina só uma pessoa que vive em uma região dessa e todo fim de semana tem uma festa, né? A pessoa mora ali, tem que trabalhar no dia seguinte cedo e não consegue dormir, pode desenvolver uma depressão ou algum problema desse sentido que vai afetar a sua saúde, né? Então, são problemas aí ligados a essa questão ambiental. Continuando aqui, né, pessoal, a gente vai ter também a problemática do lixo, né? O nosso modelo produtivo, ele faz com que nós tenhamos uma produção de lixo diária enorme, né? Então, o que vai acontecer? A gente precisa coletar, né, e dar o destino e o tratamento correto a esse lixo, mas em muitos lugares isso não existe, né? Então, esse lixo é despejado nos chamados lixões, né? Isso vai trazer, além dos impactos ambientais, né, de toda aquela poluição, do chorume, né, a gente vai também trazer um problema para a população, né? Então isso vai trazer danos à biodiversidade, ao homem. Então você joga o plástico lá, a tartaruga se alimenta achando que é uma alga, né? É um exemplo, né? Vai ter a proliferação de vetores, de ratos, de baratas, de moscas que são transmissores de doença que vão afetar o homem, né? A produção de chorume que vai infiltrar no solo, né, também, e vai aí causar a contaminação do solo, a geração de gases, né, como o metano, por exemplo, que vai contribuir com o aquecimento global, e a disseminação das doenças como dengue, leptospirose, disenterias, enfim, né, são todas consequências aí da questão do lixo.
Outro problema clássico, pessoal, dos ambientes urbanos são as enchentes, né? Enchente é um negócio que acontece naturalmente em qualquer rio, principalmente em regiões tropicais a nossa. Quando vem a época das chuvas, o nível do rio ele tende a encher. Mas isso é um problema, por quê? Porque as autoridades, né, não controlam, né, a construção dessas habitações e permitem que essas habitações sejam construídas em áreas de várzea. Normalmente as populações pobres estão ali nessas áreas de várzea, que são as áreas de inundação natural dos rios. E normalmente ali também não tem coleta de lixo, então as pessoas estão acostumadas a jogar o seu lixo nos terrenos, o que vai fazer com que haja, né, o entupimento das galerias de escoamento dessa água, e isso vai fazer com que as enchentes fiquem ainda maiores, né? Então a gente está vivendo já nessa época, chegamos aí na época de outubro, novembro, então são comuns as enchentes nas grandes cidades. Quem assiste televisão aí, o Datena, por exemplo, vê lá, ele vai acompanhando as chuvas, né, e vai mostrando os lugares, os pontos que estão alagados, né? Então o que vai acontecer aí nesse caso? Quais são as consequências, né? O abandono desses lares, né, inundados, né, a perda de materiais, de objetos imóveis inundados ou arrastados pela água, né, então as pessoas perdem as coisas, a contaminação da água por produtos tóxicos, né, ou agentes patológicos, então a urina dos ratos, fezes, né, ou de seres humanos pode trazer uma série de doenças, amebíase, cólera, febre amarela, hepatite, malária, né, os mosquitos vão se desenvolver ali, teníase, enfim, né, uma série de doenças podem ser disseminadas aí por conta das enchentes. E a contaminação dos alimentos. Então, se eu tenho uma plantação e tem uma inundação, eu tenho que jogar aqueles alimentos fora. Eu não posso reaproveitar. Eles podem estar contaminados e podem passar essas doenças para você. Então, você também tem, além dessa questão da saúde, uma perda econômica, né? Então, é um dos grandes problemas. Outro problema é a erosão, né? Então, o que acontece? Além de ocupar as áreas impróprias na Baixada, as pessoas acabam ocupando, né, as áreas, o poder público não oferecer áreas, né, para essas pessoas, ocupam as áreas de encosta. É o que acontece, por exemplo, em Cubatão, né, onde nós temos aí as cotas, né, e nas cotas a gente tem problemas de deslizamento de terra, tem que evacuar esses lugares, né, e se as chuvas são muito fortes, como já aconteceu anteriormente, você tem aí resultados catastróficos que podem levar a perda de vidas e também a uma grande perda econômica, né? Então a gente tem que pensar que, além das vidas que são perdidas, também tem toda a questão econômica, né? As pessoas perdem seus bens, perdem tudo aquilo que demoraram anos para construir, né? Então é algo que é muito sério, tá ok? Então, exemplos aí da erosão terrestre, da erosão marinha. Continuando aqui, pessoal, nós temos alguns outros fenômenos que acontecem também, que vão complicar aí, né, o ambiente urbano. Um deles é a inversão térmica, é um efeito natural, ele costuma acontecer nas épocas de inverno. Então, o que vai acontecer? Em condições naturais, os raios solares aquecem a superfície do solo, esquentam essa superfície e o ar que está sobre o solo ele tende a subir, levando as partículas de poluição que são emitidas pelos carros, pelos caminhões, pelas fábricas, né, que estão ali nas cidades. No inverno, costumam entrar as chamadas massas de ar polar. Esse ar mais frio ele fica parado sobre as camadas mais baixas da atmosfera. Então o solo acaba não esquentando, esse ar ele fica parado na parte mais baixa da atmosfera, e aí o que é que vai acontecer com esse ar frio que não sobe? Ele concentra todos os poluentes. E isso vai fazer com que as pessoas fiquem suscetíveis também aos problemas respiratórios, né? Então, irritação nos olhos, intoxicações, né? Por poluentes, renite, enfim, bronquite, todos os problemas respiratórios, né? Para minimizar isso, o que a gente tem que fazer? Controlar a poluição, né? Instalar filtro nos automóveis, nas fábricas, né? Diminuir essa poluição para que o efeito seja o menor possível, ok? Vamos lá, pessoal. Continuando, né, temos aí as ilhas de calor. A ilha de calor é um fenômeno climático que acontece por conta da elevação da temperatura nas áreas urbanas. Então, o que acontece, pessoal? Você tira a vegetação natural. A vegetação natural, o que acontece? Ela vai absorver a energia e vai usar a energia para a fotossíntese. E ela não vai liberar essa energia de volta para o meio ambiente com toda a intensidade.
Então o que acontece? A temperatura com a vegetação natural ela fica mais amena. Quando você tira a vegetação e coloca concreto e asfalto, ele vai absorver essa energia e vai transformar isso em calor. Este calor vai fazer com que a cidade fique mais aquecida do que as regiões periféricas onde eu tenho mata. E o que isso vai influenciar na vida dos seres humanos, né, que vivem aí, como na imagem, nas grandes cidades. Uma variação de temperatura que pode chegar até 11 graus. Então, no centro da cidade, você tem lá 35 graus e lá no subúrbio você vai ter 24, né, nas áreas de mata. E isso vai trazer alguns problemas, como, por exemplo, o consumo de energia. Vai aumentar muito, porque as pessoas usam o ar-condicionado, né, no máximo para poder refrigerar suas residências e seus locais de trabalho. Né? Outro problema é que você vai ter enxurradas muito mais fortes, porque o calor é muito grande nas cidades, a evaporação também, e isso acaba trazendo chuvas mais fortes e, consequentemente, inundações mais fortes, tá ok? Tá? Vai trazer também a acidificação da água, que pode trazer a mortandade de peixes, né? Então, para a saúde, vai liberar metais tóxicos, né, no solo. A gente está falando aqui da chuva ácida, perdão, né? Acabei pulando aqui o slide. Vamos lá. E o último fenômeno que nós vamos trabalhar hoje é a chuva ácida, tá, pessoal? A chuva ácida, ela normalmente a chuva tem um grau de acidez, né? Ela tem um pH ácido. No entanto, muitas das atividades que nós temos no nosso dia a dia vão liberar gases na atmosfera. E esses gases em contato com o H2O na forma de vapor que está na atmosfera vai gerar ácido, como o ácido carbônico ou o próprio ácido sulfúrico, né, pela liberação do enxofre, quando você queima o óleo diesel, por exemplo, né, que é um combustível. Esse enxofre, esse carbono vão para a atmosfera, eles vão se misturar com a água e vão voltar para a Terra na forma de uma chuva com um pH mais ácido. Né? Então, o que esse pH mais alto ele pode causar? Ele pode causar acidificação da água, que leva à mortandade dos peixes, né? Ele pode liberar metais tóxicos que estavam no solo, né? Ele vai danificar os materiais utilizados nas construções, por exemplo, placas ou estruturas de metal, né? Então elas podem ter uma sua corrosão maior, né? No meio ambiente, os lagos podem se tornar mais ácidos, matando a biota que ali existe. As árvores podem perder as suas folhas, né? O desfolhamento dessas árvores provocado por essa chuva que vai acabar trazendo incêndios, né? E a destruição das lavouras. Então aqui uma imagem, né, da chuva ácida destruindo uma floresta. Ok, pessoal. Então é isso, eu fiz uma passada rápida para vocês sobre estes impactos ambientais importantes. E agora nós vamos aí entrar no nosso plantão de dúvidas, né? Eu vou estar lá já esperando vocês na sala de aula virtual, lá do Teams, para que a gente possa discutir o assunto, tirar eventuais dúvidas e para que vocês possam fazer os exercícios dessa aula. Beleza? Ficamos por aqui. Valeu, aquele abraço. Boa semana a todos. Valeu!